Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos e de todas. Gostaria de agradecer também aos professores, né, que liberaram os alunos, e mesmo aqueles que os professores não liberaram, eles decidiram estar aqui por vontade própria para assistir essa aula pública que é tão importante, principalmente no momento que a gente está. E essa é a importância de estar aqui nesse momento de estar conversando, de estar debatendo numa universidade pública, onde a gente faz ciência. Aqui é ciência política hoje, não é política, senso comum. É bom lembrar disso. Eu gostaria de agradecer ao professor Esaú, que se disponibilizou para estar aqui hoje à noite. Eu estou falando em nome do Centro Acadêmico, que foi quem organizou o evento. Meu nome é Larissa, para quem não sabe. Eu faço parte da nova gestão do Centro Acadêmico na área de planejamento. O Gabriel está aqui do meu lado, já que ele vai falar. Está faltando mais 2 integrantes, que é a Micaela, na área de comunicação, e o Edivaldo, na área de culturas e esportes. E daí, mais uma vez, eu agradeço a todos. Boa noite, gente. Tudo bem? Como a Larissa falou, me chamo Gabriel. Sou o representante estudantil, que no caso é o presidente da chapa, né? Quero agradecer a todos por estar aqui. Faço das palavras da Larissa as minhas, tá? Quero agradecer novamente ao professor Esaú por ter se disponibilizado para estar aqui ministrando essa aula. Agradeço a participação de todos, mesmo do fundo do meu coração. E hoje a gente está aqui com essa aula aberta, né, intitulada Eleições e Democracia no Brasil, né, considerações sobre o cenário eleitoral em 2022, que tem por objetivo refletir junto à comunidade acadêmica e sociedade civil sobre o projeto eleitoral majoritário de 2022 e suas implicações políticas, econômicas e sociais, a partir de uma análise crítica das ciências sociais, onde debateremos os seguintes tópicos: configurações dos partidos políticos brasileiros a partir de uma nova república, lei do Verger, sistema majoritário e sistemas proporcionais, como os partidos políticos se comportam dentro de um sistema eleitoral, sistemas presidenciais no Brasil entre 1989 e 2018. Teremos como ministrador o professor mestre Esaú Rômulo, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí e atualmente está no doutorado em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Pesquisa Representação Política na América Latina, Política Comparada e Legislativa. Então a gente convida o professor Esaú para tomar posse e ministrar essa aula. Obrigado a todos. Gente, boa noite. Não sei se eu falo em pé, eu falo sentado. Acho que eu vou alternar um pouquinho dos dois, tá? Mas, em primeiro lugar, queria agradecer de verdade a iniciativa do Centro Acadêmico. Eu, quando estive na graduação, muito tempo atrás, fui do Centro Acadêmico, e iniciativas como essa são importantes. Por quê? Porque mobilizam a comunidade acadêmica, chamam a sociedade civil para o debate e fornecem aí elementos para que a gente pense, né? Que os nossos alunos estão aí em formação, estão em contato com as ciências sociais, e as ciências sociais têm explicações para dar sobre as eleições. Se aqui fosse um antropólogo, a abordagem seria outra. Se fosse um sociólogo, também seria uma abordagem diferente. Como me convidaram e a minha formação é em ciência política, eu vou tentar explicar para vocês o que a ciência política brasileira traz para esse cenário tão complexo e tão dividido que a gente enfrenta hoje. Quem é meu aluno sabe que eu não uso slide, mas a ideia de, assim, olha, ele fez slide, ele preparou, né? Ele está mais ou menos, ele está levando isso a sério. Então, vocês vão ver, a primeira coisa, que eu sou um excelente fazedor de slides, mas vamos tentar, eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui. Tá. E eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa abrir, né, como a gente faz em qualquer aula em que os alunos leem os textos, a gente fazer uma discussão, certo? Então eu preparei um roteiro aqui bem simples, bem rápido, com alguns conceitos, com alguma análise de conjuntura, e aí depois o pessoal me acompanha aqui, a gente vai mediando aí entre perguntas e respostas, ver onde é que a gente consegue chegar, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente perceber, gente, que nós temos aí em 2022 dois paradigmas que vão entrar em choque, tá? Um desses vai cair no próximo domingo. Qual? Primeiro, nunca um presidente da República não se reelegeu. Ponto. Isso nunca aconteceu. E o segundo paradigma, nunca houve uma virada no segundo turno em eleição presidencial, certo? Então, nunca um presidente não conseguiu se reeleger e isso pesa a favor do incumbente, e nunca houve uma virada. Isso pesa para quem está em primeiro lugar. Então, vejam só o que está em disputa
nesse segundo turno. Olha como é que nós chegamos nesse ponto e o tanto de coisa que tem em jogo. Então, a ciência política brasileira ela vai tentar olhar através de números, mas só os números não são suficientes, né? A gente precisa ter uma interpretação crítica sobre eles, do que realmente vai significar essas eleições. Então, assim, um desses paradigmas vai cair. E quando o centro acadêmico estava me chamando para fazer essa palestra, eu fiquei, olha, eu acho válido. Por quê? Porque isso aqui não é um comício, isso aqui não é, eu não vou pedir votos, né? Até porque eu não sei nem pedir voto. Eu não consigo convencer ninguém a nada. Eu mal consigo convencê-los a prestar atenção na minha aula, que dirá qualquer outra coisa. Então, a ideia aqui é que a gente possa olhar um pouquinho para essa radiografia. E a primeira coisa que eu queria que vocês refletissem é isso, tá? Um desses dois paradigmas vai cair no próximo domingo. Bora lá. Então, quando a gente olha para a configuração do sistema político brasileiro, a gente tem o que o Sérgio Abrantes chamou de presidencialismo de coalizão. E esse presidencialismo de coalizão, quem é meu aluno aí, ou quem foi meu aluno de Teoria Política 3 sabe disso, deveria saber, né? Que é esse sistema em que o chefe do executivo distribui incentivos políticos em troca de apoio no Congresso. Então, o que se configurou, principalmente em 2018, de chamar de um sistema de toma lá, da cá, ou algo num modelo muito pejorativo, no fim das contas, é uma característica intrínseca do sistema político multipartidário que nós temos, que é, basicamente, a relação entre executivo e legislativo. Executivo e legislativo precisam um do outro para ter um governo de coalizão mínima. É isso que vai garantir que um presidente eleito conclua o seu mandato, sem que ele sofra, que a gente vai ver daqui a pouco, um processo de impeachment, ou seja, a interrupção do seu mandato. E quem é que garante a estabilidade do chefe do executivo? É o legislativo. E como é que ele vai garantir essa estabilidade? Trocando incentivos políticos. Esses incentivos políticos, da forma mais direta possível, sem enrolação, eu estou distribuindo cargos, apoios, lideranças, tá? Entre os ministérios. Então, eu montei uma chapa, essa chapa foi vitoriosa, essa coligação se transformou em coalizão, e essas pessoas que me ajudaram, elas vão compor o meu governo, para que eu possa colocar em prática aquilo que eu prometi para as pessoas durante a campanha eleitoral. E a configuração do sistema político brasileiro, dentro dessa lógica de presidencialismo de coalizão, ela pressupõe um sistema multipartidário, ou seja, partidos políticos que competem na arena eleitoral em busca de institucionalidade e influência no executivo. Então, a gente precisa sempre levar em conta que, por mais que o sistema seja personalista, ou seja, ele está mais, a campanha eleitoral ela está sempre focando mais no candidato do que na legenda, mais no candidato do que no partido, a vaga de direito é do partido. E o sistema político se orienta através dos partidos. Tá? Então, a disciplina partidária ela é importante nesse aspecto, e o multipartidarismo brasileiro ele é indispensável para a gente entender isso. Então, os partidos eles estão em busca de competir para garantir institucionalidade, para garantir grau de influência. Então, quando você está votando num camarada, você está votando, em primeiro lugar, no partido. Você está fortalecendo o partido. E os partidos que saem mais fortalecidos dentro de uma eleição, eles vão ter mais influências dentro do executivo. Essa é a configuração do sistema político brasileiro. Por que isso é importante? A gente vai ver em seguida. Porque a regra do jogo, ela limita os atores, tá? Então, se olhando para essa configuração de presidencialismo de coalizão dentro de um jogo de executivo, e olhando para o sistema multipartidário que nós temos, a gente pode chegar a uma definição minimalista que o Joseph Schumpeter trouxe para a gente lá no começo do século XX, que é: a democracia pode ser definida de maneira mínima mesmo em um regime em que os partidos políticos aceitam o resultado das eleições. O Schumpeter vai ainda mais. Ele diz assim, em que os partidos políticos aceitam perder. E eles aceitam perder por quê? Porque há a garantia de que a alternância do poder vai permitir que eles disputem de novo. Então, por que eu aceito perder? Porque eu sei que eu posso me reorganizar e disputar lá na frente de novo. E esse é um princípio elementar da democracia. Tá? Quando a gente estuda teoria democrática, a gente está estudando que, bom, há a possibilidade de remover um presidente, de remover um governante após um ciclo político definido e não ter que esperar mais de 70 anos até a rainha lá cansar e assumir quem? O filho dela. Então, essa é a principal questão. Então, quando os partidos políticos assumem esse pacto de que eles topam perder a eleição, porque eles entendem que elas são justas, elas são livres, eles podem disputar de novo, aí eu estou entendendo que há um sistema político minimamente estável e que esse sistema político, ele garante oportunidades. Tá bom? Quando a gente
quando a gente vai para a linha do tempo do que eu estou chamando de nova república, né? Porque eu digo para os meus alunos, acho que quase toda aula, né? Estudem história. Vocês não vão ser cientistas sociais se vocês não estudarem história. E a gente precisa olhar a linha do tempo da nova república, tá? O que aconteceu desde o último pacto constitucional de 88 para cá. E quando a gente olha para essa linha do tempo, quando a gente olha para o que foi que aconteceu, o que tem acontecido, a gente chega à conclusão que nós somos uma democracia recente, 1. Nós somos uma democracia frágil, 2. Nós somos uma democracia em risco, 3. Ponto. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai olhar o número de eleições presidenciais que a gente teve, intercalado por processo de ruptura democrática, lido aqui como impeachment, a gente vê que o Brasil é uma democracia frágil. É uma democracia fragilizada. Tá? E aí, quando a gente vai olhar para essa linha do tempo, é que a gente vai ver que, em 79, ainda no regime militar, é quando acaba, muda-se a lei e acaba-se com aquele bipartidarismo brasileiro. Então, há a possibilidade dos partidos políticos voltarem a disputar as eleições em pelo menos algum nível, tá? E aí, 85 eleições indiretas, 89 diretas, e aí, ótimo. Primeiro presidente da redemocratização, impeachment. Olha que maravilha, vamos recomeçar de novo. E a ideia aqui, então, era a seguinte: um novo governo assumiu do PSDB, e quando a gente olhou para refazer essa transição, nós não conseguimos. Então, é um período de tempo muito curto para a gente analisar isso que eu estava dizendo anteriormente. Essa definição mínima de democracia em que os partidos políticos aceitam o resultado das eleições, eles aceitam perder. Então, quando a gente olha para o ciclo político de 8 anos do governo do PSDB, ao longo dos anos 90, e os ciclos políticos que os governos do PT, aí, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, interrompido, a gente está vivenciando um processo de interrupção democrática constante. E eu vou explicar mais na frente que esse processo em si, ele tem uma contribuição gigantesca para o quadro político que nós temos. Então, essa linha do tempo, ela coloca a gente diante dessa dimensão. Nós estamos lidando com um momento político muito recente, muito incerto ainda. Isso é o que faz com que a democracia brasileira seja tão questionada. Porque os partidos políticos não têm um grau de institucionalidade, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos vizinhos da América Latina, suficiente para garantir um processo democrático, justo, sem que a gente esteja, vez por outra, falando assim: será que a eleição é limpa? Será que o voto não tem que ser impresso? Esse tipo de questionamento, ele só cumpre um propósito: enfraquecer a democracia. Aí, meus queridos, também quem foi meu aluno aí, Teoria Política 2, Teoria Política 3, viu que tem um camarada, tem poucas leis gerais dentro da ciência política, né? A lei de ferro das oligarquias e a lei de Duverger. O Maurice Duverger, que era um francês, ele dizia basicamente o seguinte: bom, o sistema eleitoral ele vai constranger o sistema político e as regras vão definir o comportamento dos atores dentro da competição. Então a regra é tão ou mais importante do que o comportamento dos eleitores. E esse sistema eleitoral ele vai exercer um peso absurdo sobre como que os competidores vão se movimentar dentro dessas regras. Então, se o sistema eleitoral constrange o sistema político, o Duverger diz, em sistemas eleitorais majoritários vai haver uma tendência de formação a uma competição bipartidária. Então, quando eu estou falando de majoritário, de uma disputa majoritária, há uma formação, o Duverger diz, de dois partidos ganharem mais destaque e disputarem entre si e se alternarem entre si. E, desde quando o Duverger pensou, escreveu, publicou isso, essa lei continua valendo. Então, é uma lei que, quando eu vou explicar aqui depois, não é o Isaú que está dizendo isso, né? Até porque se fosse a minha opinião, ela seria bem diferente disso. É a ciência política que diz, bom, eleições majoritárias vão ser caracterizadas pela disputa entre dois partidos. Tá? Então, quando a gente olha para o sistema político norte-americano, por exemplo, né, não tem só dois partidos lá. Tá? Não tem só democratas e republicanos, tem vários outros partidos. Mas quais são os que têm maior destaque e se alternam entre si? São os dois principais, porque de novo, o que o Duverger fala, em sistemas majoritários e competição majoritária é uma tendência de se formar bipartidarismo.
em sistemas eleitorais proporcionais, há uma tendência de formação de uma competição multipartidária. Então, quando eu estou olhando para o sistema proporcional, exemplo, quando eu estou olhando para a eleição para o legislativo, deputados estaduais, deputados federais, há uma tendência de mais partidos disputando. Então, essa é uma lei da ciência política que, até quando eu tomei banho e vim para cá, ainda estava valendo, certo? E vai continuar valendo. Então, por que isso é importante? Por que é importante... Estou batendo aqui no negócio, né? Por que é importante a gente ter isso em mente? Para não ficar se iludindo de que, não, mas a regra... não, mas eu queria que fosse diferente. Mas eu queria que as eleições no Brasil fossem diferentes. Ótimo, é impressionante, muito boa a sua preocupação, só que a nossa vontade, ela é insuficiente para dobrar a realidade. Do que eu estou dizendo? De que a realidade não se submete àquilo que a gente gostaria que fosse. E o papel da ciência política é analisar aquilo que efetivamente existe, e o que existe é um sistema eleitoral que vai constranger os atores políticos e que quando a gente olha para a nossa disputa aqui, a gente está vendo que esse sistema majoritário ele sempre vai se polarizar. E sempre em 2 turnos. A gente nunca teve uma eleição dividida em apenas um turno. Tá? E eu vou explicar para vocês como é que isso aconteceu, como é que a gente teve uma virada. E aí, bom, se eu estou dizendo que é uma tendência a se formar um bipartidarismo, qual é o espaço, então, para uma terceira via no Brasil? Esse ano vocês ouviram muito falar em terceira via, não foi? Tinha que ter uma terceira via, tinha que ter uma outra alternativa, tinha que ter uma proposta diferente, que fugisse dessa polarização. Bom, não há possibilidade de uma terceira via. Não há. E quem é que está dizendo isso? O sistema eleitoral é que está dizendo isso. O sistema eleitoral ele está dizendo que não é possível. E no primeiro turno, 91% do eleitorado estava distribuído entre 2 candidatos. 91%. A melhor possibilidade que nós tivemos nos últimos 20 anos de uma terceira via foi lá em 2014 com a Marina Silva, com um fenômeno que a ciência política não explica, que é o quê? O fator morte. Ele sempre está presente, não é isso? Morte ou quase morte, né? Então, a Marina Silva foi a possibilidade de uma terceira via que foi muito alavancada por esse fator do imponderável, do que a teoria não consegue explicar, assim como a teoria escapa qualquer atentado, qualquer tipo de facada, ou de tiro, ou de alguma coisa que escapa. É um evento não previsto que vai mudar a configuração momentânea daquele fenômeno político. Então, com a exceção de 2014, a gente não viu ali, e não tem visto, e não vai ver, tá? E não vai ver, com essa configuração de sistema eleitoral que nós temos, com essas regras que nós temos, a possibilidade de uma terceira via que se apresente de forma diferente. Então, o eleitorado vai ter que se dividir entre um partido mais progressista, entre uma alternativa mais progressista e uma alternativa mais conservadora. Essas são as opções que nós temos. E essas são as opções que os pais de vocês também tiveram, quando vocês ainda não tinham nem nascido. E os filhos de vocês também vão ter, se a gente estiver vivo até lá, se ainda tiver democracia até lá. Então, com a competição polarizada, sobra menos espaço para os atores políticos imaginarem alternativas diferentes. É isso que o Duverger está dizendo para a gente. E a lei do Duverger se aplica também ao caso brasileiro, tá? Então, como pensar caminhos diferentes dentro da institucionalidade dos partidos políticos? Bom, é possível que a gente corrija algumas distorções do sistema político. Como isso? Financiamento público de campanha, isso a gente já implementou com algumas dificuldades. Cotas para mulheres, reserva de assentos para povos e comunidades tradicionais. Mas esse tipo de iniciativa, que em países da América Latina já está muito mais avançado do que no Brasil, tem um impacto muito mais direto, tem um impacto muito maior em disputas proporcionais. As disputas majoritárias, elas vão se concentrar nesses aspectos que eu estou dizendo. E o caso brasileiro, como é que a gente explica então? Bora lá. Agora, atenção aqui. Eu lembro quando eu dava aula, acho que é nesse prédio, né? Não sei mais, estou ficando já esquecido das coisas. Eu sempre dizia que o meu objetivo aqui é não fazer vocês dormirem. Então, como eu estou vendo que está quase todo mundo acordado, eu já estou bem satisfeito. Então, vamos lá. Diante de tudo isso que eu disse, a gente tem alguns pressupostos básicos sobre o bipartidarismo brasileiro. Quando o Centro Acadêmico divulgou a aula, ele divulgou também, além dos tópicos, as referências, tá? Então, tudo isso que eu estou dizendo estão
não é o que eu escrevi no meu blog, né? Ou, enfim, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Então, e aí, principalmente, tem dois cientistas políticos que estudam isso. O César Zucco, que está lá na FGV, ele escreve com Timothy Powers, com Barry Ames e com o Lúcio Renor, tá? Que é professor lá na UNB. Vamos lá, gente. Alguns pressupostos básicos sobre esse bipartidarismo que nós temos. A maior força política do Brasil é o Partido dos Trabalhadores. Ponto. Isso não significa que eu concorde com essa afirmação. Isso é um dado. Essa força se institucionalizou e se capilarizou ao longo dos últimos 30 anos. Todo mundo que estuda partidos políticos dentro da ciência política brasileira chega a esse consenso. O Partido dos Trabalhadores é o maior partido do Brasil. Isso, para a gente explicar isso, você vai ter que vir nos anos 70, final dos anos 70, que foi um partido de massa que conseguiu, junto com comunidades católicas, as chamadas comunidades eclesiais de base, se organizar, tá? E quando você vai olhar para outros países da América Latina, você vai ter um partido que conseguiu se conectar com setores populares e se fortalecer e se capilarizar. Ponto. Isso é um pressuposto básico. Quando você vai estudar história, quando você vai estudar sociologia, quando você vai estudar ciência política. Eu posso me rasgar aqui, porque eu não concordo com isso e tudo bem. Mas isso é um pressuposto básico, certo? Então, a maior força política, institucional, partidária que o Brasil tem é o Partido dos Trabalhadores. Qual é a segunda, então? A segunda, diz o César Zucco e diz os autores da ciência política brasileira, é o antipetismo. A segunda força mais importante, partidariamente falando, que nós temos é o antipetismo. E já está provado para a ciência política brasileira que quanto mais o petismo cresce, mais o antipetismo cresce. Alguns autores, dos anos 2000 para cá, principalmente dos anos 2010 para cá, se perguntam: o Lula é maior que o PT é maior que o Lula? Essa discussão ainda não está fechada, tá? Ainda não há consenso. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o que a gente tem de consenso dentro da ciência política brasileira. A maior força é o PT e a segunda maior força é o anti-PT. A segunda maior força política do Brasil é o antipetismo. No entanto, ao contrário do PT, que conseguiu se institucionalizar em torno de um partido com vários diretórios municipais capilarizados e disputar eleições regularmente, tanto no nível local como no nível regional e nacional, o antipetismo não passou por esse mesmo processo, tá? Ele não se institucionalizou. E é aqui que é o pulo do gato para a gente conseguir explicar onde é que a gente chegou aqui. Eu tenho um partido muito forte institucionalizado e eu tenho uma segunda força que é tão forte como ele que não se institucionalizou. O antipetismo cresce sempre proporcionalmente ao crescimento do PT. Pronto. E o outro pressuposto, a geografia eleitoral do voto brasileiro voltou nessa eleição em 2022 ao patamar de 20 anos atrás. Ou seja, a geografia do voto, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você vai ficar chutando esse cabo toda hora, né? Então, olha aí, ó. Eu não gosto muito desse mapa, mas para a gente começar a pensar, ele é interessante. Quando a gente vai olhar para os estados. E para isso que eu estava explicando, né? Terceira via. Tem? Não tem. Tem uma configuração polarizada, como a gente vê em países de sistema majoritário. Isso aqui é simplesmente análise do cenário eleitoral que nós temos. Então, esse era mais ou menos o cenário que nós tínhamos em 2002, tá? E essa geografia ela foi mantida, óbvio, sempre com algumas variações, né? Por exemplo, em 2018 o Ciro venceu no Ceará, mas em 2018 isso mudou, isso virou, essa configuração virou e o Bolsonaro venceu em grandes cidades, em cidades maiores. Essa configuração aqui, ela voltou para o que era em 2022. Eu gosto desse segundo mapa, que ele é um mapa que mostra por municípios. Para mim, ele explica melhor do que esse dos estados, porque às vezes você pinta o estado da cor que o candidato venceu, e aí a gente acaba escondendo algumas disputas que tem dentro dos próprios estados. Olha só como fica mais interessante. Olha aí, ó. Então, o cenário que nós temos de um segundo turno é de uma guerra de trincheiras, principalmente no sudeste, numa parte do centro-oeste e na porção sul ali do Rio Grande do Sul. São os votos onde ainda tem de indecisos que pode definir uma eleição. Por exemplo, quando você está olhando no caso dos Estados Unidos, tem o que se chama de swing states, né? São estados que eles não são definidos em um partido ou outro.
A depender da eleição, eles podem dar votos para um ou para outro. Aqui no Brasil, a gente tem aí mais ou menos os nossos dois termômetros, que é Minas Gerais e Amazonas. Geralmente, quem vence em Minas, vence a eleição. Tem sido assim nas últimas 5. Quem vence em Minas, vence na eleição. E por que isso? Porque quando você vai olhar Minas, se eu tivesse um laserzinho aqui, ó, é esse estado que pega uma parte do Nordeste, pega uma parte do Sudeste, pega uma parte do Centro-Oeste. Então, a configuração socioeconômica de Minas refletiria mais ou menos o que pensa esse brasileiro médio. Tá? Então, são estados ali que não estão necessariamente alinhados, já foram majoritariamente mais conservadores, já foram majoritariamente mais progressistas. Mas quando a gente olha para essa configuração, a gente vê, bom, há uma consolidação da votação do PT no Nordeste. Né? E no primeiro turno, eu dei muita entrevista respondendo isso, né? De que durante muito tempo, e esse foi um aspecto que os próprios cientistas políticos brasileiros tiveram que dar o braço a torcer esse ano. Porque a gente passou muito tempo fazendo uma correlação entre voto do PT e Bolsa Família, para tentar explicar, achando que uma política pública em específico seria suficiente para consolidar um eleitorado em um determinado partido. Bom, o que essas eleições mostraram é que não. Bolsa Família acabou, ou existe hoje um novo programa, uma nova configuração, só que esse programa não converteu os votos para o presidente que o implementou. Então, a relação que a região Nordeste tem com o petismo está muito além do programa Bolsa Família. O que a gente tem aqui, então? A gente tem um eleitorado do Norte e do Sul bastante consolidado, né? Que é, quando você vai olhar historicamente para onde o antipetismo se fortaleceu ao longo dos últimos anos, e aí algumas regiões de disputa, como eu estava dizendo, por exemplo, principalmente Rio Grande do Sul, né? E uma parte de São Paulo, Rio, e ali um pedacinho do Mato Grosso do Sul também, que tem ali uma especificidade bem própria, tá? Então, esse é o mapa. Essa é a disputa que está colocada para 2022. E essa disputa, ela tem sido assim. Ela tem sido assim. Isso aqui não é uma novidade. A novidade eu vou explicar agora. Olha aí, ó. Desde 89 até 2022, a diferença do primeiro colocado para o segundo, né? A porcentagem do primeiro, do segundo e a diferença entre eles, né? A maior foi na eleição do FHC, 27, né? Chegou no segundo turno com 27 pontos de diferença, e a menor é essa, 5 pontos. Tá? Então, isso coloca mais ou menos em perspectiva o resultado do domingo, que vai, obviamente, ser muito apertado. Ok? Então, olha aí, ó. 39, Collor chegou com vantagem, o FHC também. 2006 foi um pouquinho mais apertado, né? Na reeleição do Lula. Depois folga, também tudo sob controle. Em termos de olhar, por exemplo, quando o Bolsonaro chegou com 16 pontos, né? Então, assim, vai só confirmando aqueles dois paradigmas que eu já tinha dito, né? De que o presidente sempre se reelege e ninguém consegue virar. Beleza. Então, se eu estou falando que a maior força é o PT, a segunda maior força é o anti-PT, como é que explica, então, o Bolsonaro ter chegado ao poder? Como a ciência política brasileira explica o quadro atual? A gente tem que olhar para 3 momentos específicos. 2014, quando eu tenho a Operação Lava Jato, criminalização da política partidária e desestabilização de forças tradicionais. Isso é um dado, né? Isso é um dado suficientemente estudado pela sociologia e pela ciência política, e é um fenômeno que aconteceu não só no Brasil. A Lava Jato se inspirou na Operação Mãos Limpas na Itália e aconteceu um processo muito semelhante lá. 2016, o impeachment de Dilma, uma nova composição de governo e uma reorganização do legislativo em torno do novo presidente. E 2018 foi o ápice desse antipetismo, né? Olha como é interessante aqui. Para onde o eleitorado antipetista foi em 2018? A partir do momento em que o mandato da Dilma é interrompido, eu não vou entrar numa disputa aqui de se foi golpe ou não, esse não é o objetivo da nossa aula, e eu pretendo sair daqui vivo para jantar ainda. Houve uma ruptura democrática, certo? Ponto. Para onde foi
o segundo colocado da eleição de 2014? Foi para o governo Temer. O PSDB, que perdeu em 2014, foi compor o governo. E aí, não sei se vocês se lembram, mas no governo Temer teve o escândalo da JBS. E quem é que estava implicado diretamente nesse escândalo? O segundo colocado. Então ficou claro ali que, para esse eleitor antipetista, de que o PSDB não era mais a fonte, a âncora de combate ao PT. E o que acontece, né? Para onde esse eleitorado vai quando esse processo acontece? Tem uma discussão dentro da ciência política europeia que trata de extremismo, populismo e radicalismo. A ciência política explica isso a partir de alguns elementos que, obviamente, sendo bem didático aqui, não dá para dizer, nós ainda não temos pesquisas o suficiente para dizer que esse mecanismo acontece ipsiliteris aqui, mas tem algumas semelhanças de como ele já aconteceu na Europa. O quê? Como é que a extrema-direita, como é que o populismo, como é que os radicalismos surgem? A partir do momento que os partidos tradicionais são desestabilizados. Tá? E aí a sociedade civil como um todo perde a crença de que os partidos vão resolver. Essa é a clássica discussão quando você vai conversar com alguém e o cara diz: todo mundo é a mesma coisa, você não presta para nada, eleição não adianta, eu vou votar nulo. Essa descrença, os europeus já conseguiram mapear isso suficientemente, ela está diretamente, há uma correlação aí, tá? Ela está diretamente ligada ao movimento de extrema direita, tá? Então, alguns fatores, instabilidade do sistema político, isso a gente teve aqui, né? Com o processo de impeachment, ele gera no sistema uma instabilidade absurda. Desconfiança generalizada nos partidos tradicionais, incapacidade do sistema eleitoral em frear movimentos autoritários e uma radicalização do discurso a partir de uma noção de compensação da sociedade civil. Então, tem esse backlash. O cara que ele é simpático à extrema-direita, ele acha que ele perdeu direitos. Ele acha que ele foi injustiçado de alguma forma. E aí a crise econômica ela colabora para isso. Lá na Europa, qual é que é o debate deles? E foi o debate da saída do Reino Unido na União Europeia. O cara acha que os imigrantes tomaram os direitos dele, né? Então, aqui, você acha, bom, a população LGBT me tirou os direitos. Então, é uma sensação parecida, é um sentimento de que, assim, está acontecendo alguma coisa na sociedade e eu estou me sentindo acuado. Quem vai me dar um certo alento, já que os partidos políticos tradicionais não funcionam? É aí que o momento em que o discurso de antipolítica ele se professa mais dentro da sociedade civil. Então, a gente teve um movimento que não aconteceu só aqui. Ele aconteceu no Reino Unido, na Hungria, na Polônia, na Itália, atravessou o oceano, foi para os Estados Unidos, né, e chegou aqui em 2018. Qual é esse movimento? É o movimento em que a institucionalidade do PSDB desapareceu. O PSDB em 2014 quase venceu a eleição. E quantos por cento teve em 2018? 4%. Certo? Reflitam sobre isso, sobre esse dado objetivo. O PSDB ganhou 2 eleições, veio perdendo, mas sempre muito competitivo, sempre chegando ao segundo turno, até que em 2018 esse partido desaparece, ele perde a relevância. Então ele deixa de ser a referência do eleitorado antipetista. Para onde esse eleitorado migra? Esse eleitorado vai migrar, como sugere a literatura europeia, para um discurso mais radical sobre o que a política é. Então, sintetizando isso que eu acabei de dizer, quando a gente vai olhar para a radiografia da polarização brasileira, o PSDB fracassou no pós-16 em ser âncora do antipetismo brasileiro, a institucionalidade dos partidos brasileiros não conseguiu segurar uma onda autoritária que foi global e que também afetou a América Latina como um todo. Quem perdeu mais em 2016, a esquerda ou a direita? Quando você vai olhar, o PT viveu o seu pior momento em 2018. Por quê? Porque estava saindo de um processo de impeachment. Só que quem foi para o segundo turno de 2018? O PSDB ou PT? PT. Então, confirma aquele primeiro pressuposto, de que mesmo nas cordas, é um partido que vai ter competição suficiente para sempre ser, reformulando, é um partido que vai ter força suficiente para sempre ser competitivo. Se vai vencer, é outra coisa. Mas tem força suficiente para sempre estar no segundo turno. Certo? Então, a polarização entre petismo e antipetismo se sustentou dessa vez, colocada a partir de uma novidade política, radicalismo de extrema direita. Então, esse camarada que tem uma pretensão petista, e eu vou explicar isso daqui a pouco, ele não precisa
de campanha eleitoral. Ele já, antes da campanha começar, ele já tem o voto dele. Ele tá votando, e eu não mostrei lá para vocês o mapa, as regiões estão votando nos mesmos candidatos, dos mesmos partidos há algum tempo. A campanha eleitoral não é para esse cara. Esse cara que está alinhado ideologicamente, ele não precisa de campanha, ele já está convencido. A novidade política aqui é que o antipetismo brasileiro, a partir do momento em que aquele partido que representava aquelas ideias dele se dissolve, ele entra numa outra polaridade. Tá? Então, esse eleitorado está cristalizado e tem uma radicalização de discursos políticos. Certo? Já estou caminhando para o final. Então, ó, isso que eu estava dizendo. Quando você vai olhar para o comportamento eleitoral, a ideologia é um atalho mental. Ela funciona, ela ajuda a gente a poupar tempo. Tá? Então, se você é um eleitor progressista, Rodrigo Constantino, você já bloqueia. Você não ouve mais. A ideologia funciona assim. Se você é um eleitor mais conservador, André Janones já bloqueou aqui. Você não quer saber. A ideologia funciona como um atalho mental. Tá? Então, a campanha eleitoral não afeta o voto de eleitores ideológicos. Não afeta. A campanha eleitoral, ela funciona para indecisos. Só isso. Só isso. O propósito de um primeiro para o segundo turno é só indecisos. Então, para vocês que querem virar o voto do tio, do primo, do vizinho, e esse voto está cristalizado, tem uma péssima notícia para vocês. Péssima. E talvez seja por isso que a saúde mental das pessoas está lá na canela. E você vai estar insistindo com um negócio que não funciona. Por que não funciona? Porque a ideologia é atalho mental. E esse processo de cristalização do eleitorado, ele se radicalizou no Brasil. Não é? Eu não vou à igreja, mas os amigos que vão à igreja dizem assim, mas até lá, que era um momento que mais ou menos estava tranquilo, as coisas estão mais animadas. Eu vou usar esse eufemismo. Estão animadas por quê? Porque a gente tem essa ideia de que se eu me esforçar um pouco, se eu usar melhor um argumento, ele vai se convencer de que eu estou certo. Bom, ele não vai. Ele não vai. Então nós chegamos aí a 4 dias do segundo turno com só uma coisa a ser definida. Quantos indecisos já tomaram a sua decisão? Só isso que importa. Eu vou dizer o dado que eu disse lá no começo. No primeiro turno, 91% do eleitorado já tinha se decidido. 91%. Ou era Lula ou era Bolsonaro. Então esses 9 aí, 8 aí, que sempre tem uma porcentagem de brancos e nulos, a disputa do segundo turno é em cima desse pessoal. Então não adianta ficar batendo cabeça com um convertido. É isso que a teoria está dizendo aqui pra gente, certo? Se vocês conseguem enxergar isso na vida real, significa que a teoria está certa. Então, a campanha eleitoral é feita para atingir um eleitorado que não é alinhado ideologicamente. É aquele amigo meu que já votou no Lula, já votou no Bolsonaro, já votou na Dilma, já votou no Aécio. Ele vai ali, ó. Ele não está alinhado ideologicamente. A campanha eleitoral é para isso, certo? E o outro fator também é importante, tentar reduzir um percentual de rejeição. Rejeição é importante quando você está falando de campanha eleitoral. Porque é assim, ó, eu nem gosto desse aqui, mas eu não voto nesse aqui de jeito nenhum. A campanha eleitoral é para tentar desfazer esse nó, essa coisa aqui que é chamada rejeição, né? Que entala aqui, você não consegue engolir aquele cara. A campanha, ela funciona para isso, tá? Mas não vai tentar transformar esse cara que tá aí com a cabeça dele feita, beleza? E, para encerrar, algumas reflexões que eu imagino que são importantes para a gente. A polarização da sociedade não vai desaparecer. Essa é uma péssima notícia para quem já está cansado. No segundo turno, no domingo, quando sair o resultado, esse cara que está com a cabeça feita, ele não vai se desfazer. Né? O candidato perdeu. Poxa, agora eu acho que tu tem razão. Isso não vai acontecer. A polarização da sociedade não vai desaparecer. Ela pode arrefecer, ela pode se atenuar, mas ela não vai desaparecer. Por quê? Volta para os pressupostos básicos do bipartidarismo brasileiro e de como que a configuração dos partidos tem se mostrado até aqui. Segundo, as instituições conseguirão frear roubos autoritários de um segundo mandato do Bolsonaro? Essa é uma reflexão importante, né? Que há uma pulsão autoritária de desconfiança em cima das instituições. Isso é claro. Vai ser capaz? Alguns cientistas políticos dizem que não, outros acham que sim, né? E um segundo mandato do Lula vai conseguir colocar em prática seu plano de governo com um Congresso tão adverso? Não tem resposta para essas perguntas. Mas as ciências sociais se fazem assim, né? Acho que antes de saber ter as melhores respostas, a gente precisa aprender a fazer as melhores perguntas, tá bom? Era isso, obrigado, valeu.